Notícia, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil e o Vinheteiro. Salve, salve, sejam bem-vindos ouvintes e espectadores da Jovem Pan ao nosso 24º episódio do programa de descontração de meia hora semanal Zoeira Cultural. Todos os 24 episódios estão disponíveis em jp.com.br/zoeira, com O e com I, não é aquele zoeira com U sem I de rede social, não. E hoje eu tenho um convidado ilustre que divide comigo a mesa central da redação da Jovem Pan, diretor de esportes e um craque com muita história para contar dos bastidores do futebol, novamente pauta desse programa, Vanderlei Nogueira. Salve, salve, Vanderlei. Abração, Felipe, é um prazer estar aqui com você, é um prazer dividir aquela bancada com você, aprendo todos os dias, você fica mergulhado lá nessas notícias políticas que fervem o dia todo e você fica lá mergulhado, focado, é muito legal. E eu me descontraio com as histórias de bastidor do Vanderlei. Ele me contou tantas histórias nesses nossos intervalos aqui de direção de jornalismo e de direção de esporte, que eu falei, bom, tem que fazer uma entrevista com o Vanderlei. Em primeiro lugar, Vanderlei, você chegou, eu soube, à Jovem Pan em 7/7/77. É um número, como é que se fala? Cabalístico, né? Mas para quem gosta de números, é uma festa, né? É verdade, 7/7/77. Aí uma semana depois nasceu a minha filha, 13/7/77. E as coisas foram acontecendo sempre com 7. Agora, recentemente, Felipe, a única coisa que eu ganhei numa rifa, eu nunca fiz rifa, nunca participei de rifa. A única vez que eu participei de uma rifinha, eu ganhei este celular, eu contei pra você, celular chique, e final 7. Eu falei, nossa senhora, mas as coisas foram acontecendo na minha vida sempre surpreendentemente e felizmente. Você percebe que tinha um 7 encaixado, sabe? Então, aquele negócio, como é que é? Você não acredita nas bruxas, mas elas existem por aí. Então, jogava bola com a camisa 7 quando era moleque, Vanderlei? Eu era ponteiro direito, sabia? Que coincidência. Na Moca. Não era um Garrincha, evidentemente. Lá onde tem muito samba hoje, de vez em quando eu vou lá. Você é bem-vindo. Estados Unidos da Moca. Estados Unidos da Moca. Ô, Vanderlei, então você entrou aqui em 77, ano seguinte, ano de Copa do Mundo, 78. Na Argentina, com a ditadura rolando por lá. Aliás, você passou aí por toda essa transformação, até digital agora recentemente, da cobertura de um modo geral e principalmente da cobertura esportiva. Então, como é que você lembra hoje da Copa de 78? Bom, uma Copa muito especial pelo fato da Argentina estar vivendo uma ditadura naquele instante, uma dura ditadura naquele instante, é uma coisa muito triste o que acontecia por lá, e a gente tinha muito contato com as pessoas das ruas, os motoristas de táxis, o pessoal de redação, enfim, Telex, época do Telex, lembre-se, você nem tinha nascido, era a época do Telex, né? Telex que você fazia fila para mandar material de texto para o Brasil, então era fila de jornalistas que entregavam para o homem que cuidava do Telex. Era muito engraçado porque aqueles que nos assistem, os mais jovens, pensam que isso é da época do dinossauro. E é verdade. A tecla era mais ou menos desse tamanho, ela entrava e depois saía, levava um tempinho para sair. Então você entregava todo o material picotado, como se fosse braille, por exemplo, e ia embora. E rezava para que o operador mandasse a matéria para chegar ao Brasil. E chegava, é bom porque eu escrevia só 600 linhas por semana. Nossa. Aliás, por dia. 600 linhas por dia. Era uma loucura, né? Era uma coisa muito estranha naquela época. Hoje não, hoje o pessoal escreve menos, tem foto. Antigamente não era bem assim. E você acompanhava os jogos dentro do estádio? Dentro do estádio. Trabalhava para jornal e para Jovem Pan também. E aí a gente acompanhava tudo aquilo. E eles contavam, tá vendo? Aqui foram mortos várias pessoas que eram contra o regime. Olha, os helicópteros sobrevoam e jogam os corpos lá de cima, no mar. E a gente foi ficando por dentro de tudo aquilo que acontecia naquele período e tentava dar as informações para o Brasil, dava as informações para o Brasil, mas estranhamente caía muito a ligação. Quando você começava a falar do momento político da Argentina, a ligação caía. E eram ainda aqueles telefones pretos com disco, né, que você só conhece por fotografia, e você colocava uma garrinha para tentar passar com um fio no gravador para tentar passar a matéria. Era uma dificuldade, mas foi extremamente emocionante. Foi uma Copa muito difícil, fora
e dentro do campo. Foi lá que o Brasil carregou a medalha de campeão sem perder. Campeão moral. Perdemos a Copa, mas como não fomos derrotados, o campeão moral foi o Brasil. Pois é, porque o Rivelino, tricampeão mundial pelo Brasil, ele tem uma declaração que diz que a Copa de 78 foi uma mancha no futebol, que aquele jogo Argentina 6-0 no Peru. Claro, tem cheiro disso teve mesmo. Trapaça nos bastidores. O que você acha dessa história? Eu acho que teve mesmo, hein? Aquele negócio não consegue provar. Você que está no campo da política, né? Quantas coisas você sabe que é verdade, mas não consegue provar. A gente fala isso todo dia, né, Felipe? Exatamente. Mas, eu tenho certeza que é isso, mas não consegue. A gente sabe muito mais do que publica. Muito mais do que publica, a gente não pode. E mesmo assim, não dizendo, às vezes vem um processinho pelo peito. E a Copa de 1982, que já tinha o Galinho de Quintino. Sim, e é na Espanha. Né? Na Espanha foi uma Copa espetacular. O Brasil tinha um timaço maravilhoso, né? Com Paulo Roberto Falcão, que você acabou de citar agora, o grande Zico, e, enfim, Sócrates, os time dos sonhos, Tele Santana, mas tomou uma cacetada e saiu da Copa. E eu lembro bem quando o Brasil foi eliminado, Felipe e amigos de todo o Brasil, agora não tem mais fronteiras. A internet nos leva para o Afeganistão, leva para tudo quanto é lugar. Aí, tem um monte de ouvinte espectador aqui que manda mensagem de outros países. É verdade, é uma maravilha. E aí, triste, né? Poxa, o Brasil perdeu um time desse. Fui para a sala de imprensa, estavam lá os jornalistas do mundo todo, no México, e eu sentei perto de um jornalista africano. E ele tinha grande admiração pelo futebol brasileiro. E ele falou: vem cá, vou mostrar para você a manchete que eu tô passando lá pro meu país. O leão foi ferido, mas continua sendo o rei. Brasil. Eles eram fascinados pelo futebol brasileiro, que não ganhou, mas é uma seleção que inspira respeito. Ficou para a história como a seleção que jogava bonito, mas que não ganhou, né? Não ganhou. Exatamente. Aliás, mudando aqui um pouco de assunto desse cronograma das Copas do Mundo, que aliás foi o assunto meu com o Thiago Berrais, nosso âncora que escreveu o livro Biografia das Copas, outro episódio de Zoeira Cultural que está lá disponível em jp.com.br/zoeira. Mas tem uma história que você já me contou uma vez, e o pessoal estava lembrando aqui na redação, que foi de um dirigente que falou um palavrão no microfone. Foi da Jovem Pan, achando que não estava no ar? Como é que foi essa história? É lá do seu Maracanã. O jogo era São Paulo e Botafogo. Casa cheia, São Paulo e Botafogo, e naquele período o Zé Sérgio, que era ponteiro esquerdo da seleção brasileira de São Paulo, um grande jogador, tinha sido pego no controle antidopagem. Foi lá que surgiu uma coisa mais badalada de doping, que era o Naldecon. Esse era o remédio, Naldecon. Ele tomou lá o Naldecon, era para gripe, não sei o que, tinha uma substância proibida, pumba. Coquinho, nosso sonoplasta, reconheceu o remédio, né, Coquinho? Coquinho tomava esse remédio. Mas a gente não jogava, né? Podia tomar. Então, e ele foi pego lá e punido, suspenso pelo controle antidopagem. E o diretor de jurídico do São Paulo era o ex-presidente do São Paulo, chegou à presidência do São Paulo, Carlos Miguel Aidar, advogado e tal. Bom, agora está em rota de colisão com o clube, mas isso não é aqui que nós vamos discutir isso. Ele era um bom advogado e um bom diretor. E nós fomos fazer o jogo lá no Maracanã, São Paulo e Botafogo, e naquele tempo a rádio transmitia, Felipe, das 8 às 8h30 pelo FM. Porque existia um negócio chamado na AM, Projeto Minerva, que era mais ou menos um Mobral da época e tal, que era no ar das 8 às 8h30. Então, o que fazia? As emissoras faziam, aquelas que podiam, transmitiam por uma outra banda, que era o caso da Jovem Pan, das 8 às 8h30 no FM, e a partir das 8h30 a gente continuava o futebol no AM. E o FM não era tão badalado como é hoje, então era quase que as pessoas esqueciam que tinha o FM. E nós abrimos a transmissão às 8 horas e eu estou no vestiário, lá na porta do vestiário do São Paulo, lá dentro do Maracanã, no subterrâneo de Maracanã. Olha, estamos no ar e tal, falando o que tinha que falar. Quando eu vejo assim no fundo do túnel do Maracanã, o Carlos Miguel Aidar chegando com a malinha que ele tinha vindo do tribunal da CBF para defender, onde ele foi defender o Zé Sérgio. E eu fui ao encontro dele. Doutor Carlos Miguel Aidar, chegando agora ao Maracanã. Boa noite, doutor Carlos Miguel Aidar.
Ele, boa noite, eu quero que os ouvintes da PAN vão a puta que eu pariu. Quando ele falou isso, eu fiz isso que você fez. Ri, quase fui demitido por isso, porque eu não aguentei. Hoje a gente pode rir. Então eu ri, né? Eu ri e eu olhei, desliguei o telefone, desliguei o microfone, e aí o Silvério, que estava narrando, ele disse, e o nosso patrocinador era uma caninha 51. Quando eu fechei o microfone, ele falou, caninha 51. Eu olhei pro Carlos Miguel, e falei, doutor Carlos Miguel, o senhor acabou de mandar os ouvintes da Jovem Pan em estéreo, que estavam no FM. Aí ele olhou para mim assustado, né? Falou, Vanderlei, FM, né? Eu falei, FM. Aí ele falou, meu Deus, o que eu vou... Eu tava brincando, porque a gente brincava fora do ar. Claro. Né? Então, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu falei, vou tentar corrigir. Aí chamei o Silvério e disse, olha, voltamos ao vestiário do Maracanã. Felizmente, o vestiário que foi invadido por torcedores. Quero que os senhores... tinha que arranjar um jeito... Botou a culpa genericamente nos torcedores. Nos arquibaldos. Que não era verdade? Nos arquibaldos. O Washington Rodrigues, Geraldinos e arquibaldos. Grande, eu acho. E aí... Nossa Apolinho. Aí voltou o Carlos Miguel com aquela educação de Itamaraty. Boa noite aos ouvintes, é um prazer. Felizmente fomos ao tribunal. Solene. E tem uma outra, Felipe, que se você permitir, eu conto claro, aqui. conta. É rapidinho, que é também de palavrão, porque no ar é espetacular. No zoeira pode palavrão? No frio. Isso não tem acontecido, mas recuando alguns anos, no inverno, os jogos aqui em São Paulo, Felipe, começavam às 5 da tarde durante a semana, devido ao frio. Muito frio à noite. Então tava jogando lá Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. Palmeiras tinha um time horrível, péssimo, certo? O árbitro era um árbitro chamado João Leopoldo Aieta. Era o primeiro árbitro de peruca que eu vi na vida. Ele peruca mesmo. Então, tudo bem. E o jogo começou e depois de uns 10 minutos, gol do Botafogo. O árbitro estranhamente anulou, deu aquela confusão toda. O goleiro do Botafogo chamava-se Gasparim. Ele até era um gaúcho, ele atravessou o campo, tá aquela gritaria, foi gol, não foi? Puxa vida, time pequeno é roubado mesmo. Não, fora do ar. E eu tô atrás do gol. Aí olho assim e falo, puxa vida, vou falar com o Gasparim, experiente goleiro, né? Aquela confusão na área, eu encostei no poste. Falei, Gasparim, confusão, né, cara? Gol, o cara anulou. Falou, pois é, Vanderlei, você veja. A gente vinha falando até no caminho, na viagem. Só falta aquele filho da puta roubar a gente no ar. Cortei. Primeira entrevista, primeiro palavrão. Tá certo? Aí falei, aí o locutor de novo, lá em cima. Papá, nossos anunciantes e tal. Aí eu olhei assim, eu vou entrevistar aquele menino chamado Ari. O apelido dele era Ari Padre, de tão santo que ele era, um menininho jovem. Falei, bom, vou nele. Esse vai ser comportado. Cheguei, Ari, poxa, Ari, que confusão, você é um esforço, time pequeno, aquela coisa, né? Ele falou, seu Vanderlei, verdade, a gente vem aqui, o esforço, a situação já não é boa, o time já não tá bem. Aí um filho da puta desse anula o gol. Duas entrevistas... 2 palavrões. Falei, não entrevisto mais ninguém. Chega. Acabou o jogo. Você vê que futebol ao vivo é um perigo. Acabou o jogo. 0-0. E o técnico do Botafogo era um negro simpaticíssimo, chamado Tiri, porque ele era tipo assim, como é que eu posso falar para você? Um gerente de futebol, toda vez que demitia um treinador, ele assumia interinamente. Então, naquele caso, era ele que estava interinamente. Era como o nosso Carlinhos no Flamengo. Isso. Toda hora chamavam de volta. Exatamente isso. E Tiri, ele estava lá, ele também foi para cima da arbitragem, aquele bolo no final, né? Todos os jogadores, eu falei, vou me aproximar. Certo? Eu falei, mas com muito cuidado, certo? Quando eu me aproximo, o Tiri, educadíssimo, está falando com o João Leopoldo Aieta. Senhor Aieta, o senhor não dormirá essa noite. Vai doer a consciência. Eu falei, bonito. Abri o microfone e pus para captar a voz dele. Mas agiu como um filho da puta. Lembre-se... 3 é recorde. Lembre-se que quando eu comecei essa conversa com você, eu falei que o jogo começou às
5 da tarde. Perfeito? Sim. Que hora acaba um jogo que começa às 5 da tarde? Bem pertinho das 19 horas. Sim. Com essa confusão toda, chegou bem... Então, quando entrou o último palavrão, a rádio virou a chavinha aqui, em Brasília, 19 horas. Foi bonito, foi legal, nunca mais esqueci. A gente brinca até hoje, porque o Zé Maria de vez em quando fala, em Brasília, 19 horas. Exatamente isso. Agora, você tem uma outra história que também é muito boa, eu não vou entregar aqui na minha pergunta, mas é uma história, você viajou num avião de carga, uma carga diferente, como é que é? Foi avião? Foi, Venezuela, San Cristóbal. Eu tô sendo indireto aqui para você entrar com um arremate, diga aí. Não, seu lançamento tá perfeito. O que eu queria dizer é o seguinte, o Brasil jogou... Como, aliás, nas 4 linhas, hein, modestamente. Isso, o Brasil jogou em San Cristóbal, lá na Venezuela. E uma tempestade, né, para voltar. E o aeroporto pequenininho, não podia ser diferente, San Cristóbal, Venezuela, estava fechado. Só autorizada a decolagem do voo que estava levando a seleção brasileira. Então a seleção brasileira embarcou, aquela tempestade, o avião subiu e o aeroporto ficou lotado, jornalista, todo mundo lá, porque estava fechado. Não era muito agradável ficar na Venezuela. E o nosso voo sairia de Caracas. Nós estávamos em São Cristóbal. Então, como perdemos o avião, vamos perder também a conexão. E eu, inconformado, muito tempo fora de casa, né? E estava eu e mais 2 companheiros. Aí eu falei assim, puxa vida, temos que arranjar um jeito de ir embora, cara. Quando eu olho lá no fundão do aeroporto, tem um avião militar. 2 motores, os caras mexendo, carregando, né? Dá a carona aí. E eu falei assim, segura aí que eu vou até lá no fundo. Fui lá no fundo, me apresentei, falei, sou jornalista brasileiro, não estou com problema, o aeroporto está fechado, eu vou perder o voo. Quem cuida do avião é aquele senhor lá, que era o comandante do avião. Era um militar, que depois eu fiquei sabendo era um coronel aviador. Eu contei para ele a história, né? Falei, a gente queria voltar. Ele falou assim, quantas pessoas são? Eu falei, são 3 pessoas. E cada um tem uma bagagem só. Falei, vou levar vocês. Vou sair daqui 30 minutos. Tá. Aí eu vim lá no cantão, avisei, olha, consegui uma carona, cara. Nós vamos embora pra Caracas. Como? Aquele aviãozinho lá, na tempestade. Saímos silenciosamente, fomos lá, embarcamos, não tinha cadeira no avião e tinha uma espécie de um caixão, né? E sentamos em cima do caixão, nos amarramos, né? E um abraço, avião, hélice, e tempestade, e chacoalhava e tal. E dentro do caixão, aquele barulho de alguma coisa solta. Uma coisa solta. Será que está solto dentro do caixão, né, Bom, depois chegamos lá na base militar de Caracas e eu falei pro coronel, tem algumas coisas. Eu falei, não, é um cadáver. Como cadáver? É que eu vim exatamente buscar um militar falecido e por isso que eu voltei nessa tempestade toda. Quando eu falei isso pro nosso operador, era o Luiz Carlos Pereira, trabalhou muitos anos aqui na Jovem Pan, brilhante profissional. Pô, ele era apavorado com esse negócio de cemitério, de cadáver, de defunto. E foi uma história assim que ele contava, ele lembrava, só você para me fazer sentar em cima de um cadáver. Eu também não sabia. Mas a carona foi muito providencial e nós não perdemos o avião e voltamos para o Brasil. Grande momento, as histórias de bastidor de Vanderlei Nogueira. Agora vamos pular aqui a década de 80 e 90, porque assim, chover no molhado, aquelas décadas de domínio total do meu Flamengo. Pentacampeão brasileiro, roubaram o STF, roubou um título do Flamengo. Claro, Flamengo campeão de 1987. Eu estava lá, criança, no Maracanã, dia de tempestade, assisti aquele passe do Andrade, a enfiada ali pro Bebeto meter pro fundo da rede do Tafarel. Flamengo e Internacional deram o título pro Sport, aquela segunda divisão lá, Flamengo se recusou a enfrentar. Você sabe que quer comentar? Pode falar. Não, você sabe que eu tenho essa mesma tese. Não, é verdade. Eu também aqui na rádio, em algumas reuniões, eu sou voto vencido. Eu acho que é simples. Quem enfrentou os adversários mais difíceis? Claro. Foi o Flamengo. Claro. Então, essa é a tese. Mas tudo bem, não vamos brigar por causa disso. Supremo sempre decidindo no tapetão as coisas erradas, até hoje. Aí, passando então desse predomínio do time comandado pelo Zico, a gente chega a 2002.
E aí o Vanderlei tem história para contar, porque foi quase que um penetra na Copa de 2002. Literalmente. É porque a Copa de 2002 aconteceu na Coreia e no Japão. E no momento de adquirir os direitos, houve uma rota de colisão entre a Jovem Pan e a detentora dos direitos, por valores e tal, e por motivos muito justos, que era uma Copa que tinha um fuso horário de 12 horas. Então você tem que levar em conta quando você compra um produto. 12 horas de fuso, muitos jogos. Eu que não bebo tinha muita dificuldade para assistir aos jogos. O pessoal ficava bebendo todo dia para ficar acordado. Então você vai madrugada, jogos em horários diferentes. Então não houve espaço para uma negociação. O vendedor não deu espaço para uma negociação. Então a rádio decidiu não transmitir a Copa do Mundo. Foi um caos naquele momento, naquele instante. Era uma decisão que só podia ser tomada pela direção da casa. Sabe quem assina o cheque? Pelo seu Tuta, e o Marcelo já estava aqui, o Tutinha, enfim. Eles é que tinham que decidir. Decidiram, não vamos fazer a Copa. No dia seguinte caiu a ficha. Não vamos fazer a Copa de 2002? O que é que nós vamos fazer? E aí, o seu Tuta teve uma ideia genial, dizendo, quem faltou nessa Copa? Quem faltou ir para essa Copa? Eu falei, Romário. Ele falou, vamos contratar o Romário? Eu falei, contratar para quê? Ele falou, vamos contratar o Romário para comentar para a gente? Podemos tentar. Quem mais? Eu falei, não estou entendendo, o senhor quer formar um time, é isso? Ele falou, nós vamos formar um time espetacular e vamos pedir, assistam a televisão e ouçam a Jovem Pan. Vamos falar para assistir a TV. Mas tem que ouvir a Pan. E sabe quem foi contratado? Olha o time. Seleção, hein? Seleção. Carlos Alberto Parreira, Zagallo, Emerson Leão, Vanderlei Luxemburgo, Moraci Santana, Carlos Alberto Torres, 11. Todos a peso de ouro. Em determinado momento eu posso dizer para você que a rádio gastou mais do que se comprasse os direitos. Mas era uma questão de posição. Foi muito legal, porque foi um sucesso de audiência, e o clipe depois, quando terminou a Copa, o que falava da Jovem Pan era desse tamanho e da concorrência pequenininha. Porque todo mundo queria ver que o Zagallo, o Carlos Alberto, Vanderlei Luxemburgo, Carlos Alberto Torres, Romário, o que esses caras estão falando dos jogos. Foi espetacular. E a gente fazia aqui com toda a equipe aqui, né? Era um show. Mas, o senhor Tuta falou, precisaria mandar a ponta da flecha para a Coreia e para o Japão. Eu queria que fosse você. Eu estou emocionado. Nosso ponta direita, Vanderlei. E nós fomos para lá. Eu falei, olha, eu queria lembrar que eu estou sem credencial e sou um clandestino. Né? Nós vamos dar um jeito. Eu sei que você vai dar um jeito. E a gente foi. E cheguei no Japão, em Tóquio, para fazer a conexão para Seul. E aí atrasou. E a conexão que me levaria de Seul para Ulsan, que é onde estava a seleção brasileira, que é a sede da Hyundai, atrasou, o avião foi embora, cheguei atrasado, sozinho no aeroporto de Seul, sem saber o que fazer, só tinha em coreano, só mensagens em coreano, e o meu forte, você sabe, é o coreano do norte, não é o coreano do sul, certo? Certo. Aí, a gente finge que acredita. Aí, o Felipe, eu falei, acho que tem uma solução. Eu vou para a estação de trem. Fui para a estação de trem e tinha um trem lá, tudo em coreano, mas eu vi lá American Express. Entendi que era um balcão, né, de venda de alguma coisa, e era mesmo um balcão de venda de passagens. Aí tentei me comunicar com o cara que falava coreano, eu vou para aí, eu vou Ilsan. Então o cara, ok, deu para entender, me deu a passagem e apontou e mostrou plataforma 17. Olha o 7 de novo aí. Sem empresa. Aí eu fui para a plataforma, entrei num vagão, Felipe, um telão bonito como esse que você está vendo aqui atrás, da LG, que é coreano, LG. E aí fiquei sozinho no vagão e o trem saiu e pau. Andava, aquele trem rapidíssimo, até que chegou num lugar que parecia que era o ponto final, e era mesmo, estação final. Desci, todo mundo de outros vagões saiu, eu também saí, estava carregando bagagem, eu fui o último, né? Então tinha sensor.
Eu passava, apagava a luz. Eu passava na plataforma, apagava a luz. Cheguei na porta lá, tinha um cara de luva branca, chefe da estação. Mostrei para ele assim, dá pra me indicar onde fica esse hotel? O cara olhou assim. Quando ele olhou, Felipe, ele fez assim, ó. Quando ele fez assim, Felipe, falei assim, Sifo, dancei. Tá no país errado, tá na Coreia errada, tá? Dancei. Aí ele foi no mapa, me levou lá, pegou pela mão, foi no mapa, mostrou. O cara me vendeu a passagem para Pulsan e não para Ulsan. Nossa. Diferença. Mas letrinha de nada, né? Só uma letrinha. Diferença de 100 quilômetros mais ou menos. Eita. Aí, cara, fiquei lá, o cara foi muito gentil, me levou para a sala dele, viu que eu era jornalista, que eu estava carregando, né, tava um colete de jornalista. Cheguei lá, fiquei na sala dele a madrugada inteira, e quando foi 6 da manhã, a gente conseguiu se comunicar. Ele veio me buscar, me colocou no trem operário, que são os funcionários da Hyundai, que todos eles, a macacão cinza e capacete branco. Só tinha um idiota diferente lá, que era eu, carregando as bagagens. E aí cheguei na cidade de Ulsan. E para concluir essa história, mostrei o hotel pro cara, o cara tinha 4 igual. Por exemplo, Felipe 1, Felipe 2. Não preciso dizer para você que o meu hotel era o Felipe 4. Então foi uma volta na cidade para chegar lá no hotel da Seleção Brasileira, e que foi uma maravilha, porque eu estava abandonado. Graças a Deus, a seleção tinha um pouquinho de máscara, não aceitou o hotel da organização e decidiu ir para o hotel que eu estava. Só tinha dois brasileiros lá, Fátima Bernardes e eu. E então eu não podia ir à seleção brasileira porque eu não podia ingressar no território FIFA. Caiu a luz, a seleção veio ao meu encontro. Mas que sorte. Sorte. Quando souberam disso, 2 caras muito bacanas bateram de madrugada no meu quarto. Imagine na Coreia, 2, 3 horas da manhã. 2 caras, vou dar um nome para você: Cafu e Emerson. Que a gente conhecia, eles sabiam de toda a dificuldade. Cafu disse o seguinte, eu falo para ele até hoje isso. Os dois aqui de São Paulo, né? O Emerson era do Grêmio, né? Então, que era capitão da seleção brasileira, bateu o ombro e foi treinado de goleiro lá naquela seleção e se machucou. Mas eles dividiam o título de capitão do time. O Cafu disse o seguinte... Ah, sim, o Emerson Gaúcho. Né? Isso, o Gaúcho. O Cafu disse o seguinte: já que você não pode ir até a seleção vem até você. E todo dia tinha uma especial dentro do quarto. Exclusivo. Era espetacular. Meu quarto virou um estúdio. Foi um show. Foi muito legal. Hein, essa é uma delas. Não, grande momento. Agora, pra gente encerrar, já tá esgotando. Já acabou, né? Já falei demais, né? Fazendo sinal aqui de que só falta 1 minuto. Eu quero saber se o meu Flamengo vai ganhar a Libertadores. Tá na final lá no Chile. Eu vou botar no ar hoje à noite, então ainda não vai ter havido jogo. Ainda bem. Mas o vídeo vai ficar disponível para sempre. O que quer que você responda vai comprometer você, Vanderlei. Para sempre, né? Para sempre. O cálice para sempre, né? Se você tá vendo antes do jogo, é uma reação. Se tá vendo depois, é outra. Eu vou responder para você. Então, nesse momento, o meu Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro, está na final da Libertadores embalado. E aí? Bom, vamos falar da Libertadores. Primeiro, que você já sabe, os ouvintes já sabem, a Jovem Pan já deu essa notícia, o Chile confirmou Santiago como o local da disputa. Então era aquela dúvida, vai ter, não vai ter e tal. E também está tendo uma turbulência política muito grande lá, com manifestações de rua. Eles cancelaram, que você já deu a notícia, 2 grandes eventos, né? A COP25, né? Que era uma reunião de países importantes, e a PEC, né? Que falava do comércio Pacífico, Ásia e Pacífico. Eram com 21 países. Então, eles cancelaram esses 2 eventos. E aí, a Conmebol, o que é que fez? Ficou com o pé atrás. A gente também pensou, não vai ter lá, mas agora a gente sabe que o seu Flamengo vai iluminar tá enrolando para não responder, tá vendo? Não. Vai passar. Embora tenha já recebido um recado do River. O Flamengo é um grande time, tem uma grande torcida. Flamengo e River Plate.
o River mandou um recado pro Flamengo. Sim. É um grande time, o Flamengo é espetacular, genial, mas nós temos mais rodagem internacional que o Flamengo. Que o Renato Gaúcho mandou um recado parecido e não deu muito certo. E dançou. Mas eu vou de Flamengo para te prestigiar, Flamengo. Você fica ao meu lado lá, eu noto que o seu coração dispara quando você nota alguma informação sobre o Flamengo. Isso, é muito divertido para mim, nesse momento do Flamengo, ficar aqui na redação assistindo aos jogos. Eu conversei com o Vanderlei Nogueira, infelizmente nosso tempo acabou. Nem deu tempo de falar de São Silvestre, que você já fez a cobertura há tantos anos aqui no Jovem Pan. Eu peguei quando ela era toda charmosa à noite. À noite, é uma coisa linda. À noite, e depois passou para amanhã, porque ficou mais fácil para a transmissão. Se tiver 2 minutos, eu conto uma historinha. Tem 2 minutos, tem, né? então esquece. A gente um dia depois faz um segundo tempo aqui com o Vanderlei, porque não dá em meia hora para esgotar todas as histórias que ele tem da cobertura esportiva de décadas. Vanderlei, muito obrigado, tamo junto sempre. Eu que agradeço, Felipe, obrigado pela lembrança. Zoeira Cultural, todos os 24 episódios estão disponíveis em jp.com.br/zoeira. Um grande abraço e até semana que vem, quem sabe com o nosso vinheteiro de volta, porque ele tá muito estrela, às vezes não pode participar, às vezes a gravação também é no dia diferente, mas semana que vem ele tá aqui tocando o seu teclado. Até já. Alegria, irreverência, bagunça, colorido, informação, música, leitura, filme, arte. Na Jovem Pan, Zoeira Cultural, com Felipe Moura Brasil e o Vinheteiro.